Hoje estamos aqui no 5º episódio do Pod Nutri, mais um episódio cheio de aprendizados e hoje tem duas convidadas muito especiais. Pessoas que eu admiro muito, né? Duas mulheres fortes, a Gi e a Júlia. Né? Elas são empreendedoras, são mães, né? E elas trabalham hoje à frente, né? Como sócias proprietárias de uma escola aqui em Dayal, e Timbó também, né? E é uma escola que tem todo o método Montessori. E eu vou deixar elas falarem um pouco sobre as experiências delas, contar um pouco sobre a trajetória. Tem muita coisa aí que vocês vão gostar de entender também, né? Porque hoje se fala muito sobre Montessori, mas às vezes a gente nem sabe de fato o que é, como que é o trabalho, como que é esse método, né? Então, Gi e Júlia, fiquem à vontade, né, para contar um pouco, se apresentar aí para o pessoal. Então tá. Meu nome é Juliana, né? Eu também quero te dizer que eu te admiro muito pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Obrigada. Bom, acho que pra gente começar, eu acho que tem que falar da nossa história, né? Eu acho que a escola, ela não abre, ela nasce. E a Monte Verde nasceu de um sonho de duas mães que queriam dar possibilidades para os seus filhos, uma possibilidade de uma educação diferente. E foi aí que a Monte Verde nasceu, né? A gente não copiou nada de ninguém. Eu lembro que na época eu e a gente conversava e a gente falava assim, o que o nosso filho iria gostar? Ele ia gostar de um bichinho. Lá a gente colocou os animais. Ele vai ficar aqui o dia inteiro, então ele precisa de uma alimentação saudável. Então a gente vai fazer uma alimentação saudável. Não foi nada muito assim padronizado, né? A gente fez o que a gente achava como mãe na época, né? Claro que hoje a gente vem se profissionalizando cada vez mais, mas na época foi tudo muito assim no instinto, né, gente? Sim. Meu nome é Gisele, eu tenho 3 filhos e eu não consigo dividir o empreendedorismo sem a maternidade. Né? Eu acho que eu sempre fui empreendedora, tinha outros negócios antes, mas a minha divisão de águas hoje, antes de vir para cá, eu fiquei pensando como minha vida mudou desde o nascimento do meu primeiro filho, que foi o Pedro. E eu lembro que tinha uma coisa que me falavam, assim, que toda vez que nasce um filho, ele traz o pão debaixo do braço. Então, desde que o Pedro nasceu, e através dos nossos filhos, acho que com o nascimento do Pedro foi quando a gente teve essa visão da questão da escola. Eu acho que veio primeiro uma necessidade nossa, como mãe, né? A gente tinha muita necessidade, assim, de deixar um ambiente que a gente queria para os nossos filhos, próximo do que a gente idealizava, né? Que eu falo, existe o ideal e o real, né? Então, a gente idealizava, né? Uhum. E a escola surgiu em cima disso, né? E de propósitos. Eu acho que todo mundo tem propósitos nessa vida, né? Eu vejo que a gente tinha 32 anos, a gente mudou de carreira. Falar de idade, né, gente? Não, mas fazem quantos anos já que a escola? 6 anos. 6. A gente tinha 34, então. Mais ou menos 34 anos. Então, assim, a gente mudou de carreira com 34 anos. Então, eu acho que todo mundo, hoje em dia se fala muito de propósito. Qual é o meu propósito? Vem se buscando o propósito muito cedo, né? Sim. Na nossa época, com 20, 24 anos, a gente não falava de propósito, né? Então, hoje em dia, as pessoas vêm buscando muito o propósito, né? E eu vejo que o nosso propósito é o nosso trabalho. Indiferente aonde você tá, né? Porque, às vezes, a pessoa fica, muitas vezes, falando, quero acabar com a fome na África, né? Aí, se trabalha numa loja, quando vai atender lá, tratar mal a pessoa, o cliente, né? Uhum. Então, fazer o trabalho é o nosso propósito. E quando a gente abriu a escola, a gente veio com esse propósito de trabalhar nesse ambiente, né? E a gente até brinca, né? Que o sonho acabou quando chegou o primeiro boleto, né? Porque a gente virou de mãe, sonhadora, com uma escola ideal, para uma escola real, né? Uhum. E a gente foi buscar esse conhecimento, né? Então, na época, tanto eu como a Ju, a gente não tinha experiência nenhuma na educação. Nunca tínhamos trabalhado em escola, nunca tínhamos nada. E a gente veio com esse sonho, né? Então, e eu vejo hoje quanto isso foi bom. Na época, a gente achava que isso era uma coisa negativa para nós. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, ter aberto a escola sem ter essas experiências anteriores. Porque fez com que a gente conseguisse achar que podia tudo. Então, Sim. a gente botou tudo na escola, né? A gente né? continua com isso até hoje, Thay. Assim, eu e a gente tem, assim, nós não seguimos nenhuma escola. A única escola da região. A única escola assim que a gente gosta de seguir é o Menino Jesus de Florianópolis, e tem uma escola na Turquia que a gente modela.
que eu não sei falar o nome da escola, mas não eu vamos acho contar. que não vou contar, é segredo. Mas é uma escola na Turquia e que a gente modela. Ela é uma escola montessoriana. Então, assim, para as pessoas entenderem, uma escola legítima montessoriana, em todo lugar que você vai, ela vai ser igual. Ela vai ter os mesmos materiais, nas mesmas prateleiras, ela vai ser apresentado, né, da mesma forma. É claro que muda de uma pessoa para outra, mas o objetivo do material é igual em todo lugar do mundo onde tem Montessori, né? Apesar assim, eu me espelho muito na Maria Montessori, né? Porque ela foi uma revolucionária, né? Ali em 1900 e não sei quanto, que eu não lembro dela. Não lembro do ano exatamente, mas ela foi uma revolucionária, né? Passou por guerras, né? E aí continuou. E uma mulher, né? E ela era uma mulher italiana, e depois o Montessori explodiu nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque eles fizeram um estudo, na época, tem até no livro dela, eles fizeram um estudo na época do porquê que os Estados Unidos estava com uma deficiência financeira, era isso, né, Gi? Eles estavam com um problema financeiro, e aí eles viram que a opção seria começar na educação infantil. E trouxeram uma metodologia que pudesse ajudar eles a longo prazo. E aí, por isso que hoje os Estados Unidos é uma potência, enfim, né? Então, foi um resultado a longo prazo, através dessa experiência da Maria Montessori, né? Dessa metodologia, Nossa, né? Que é um método, né? O Montessori. E quando a gente escolheu a escola, como foi assim, eu acho que nós não termos experiência com educação e nem vivência, a gente achava que as possibilidades eram infinitas, né? Então, traz animal, traz alimentação saudável, traz área verde. A gente foi botando tudo que a gente queria. Vivendo o sonho, assim, vivendo, né? Assim, colocando, vamos colocar. Exatamente isso. E daí quando a gente falou assim, não, mas a gente não queria manter um método normal, né? A gente começou a pesquisar, porque tem outros modelos, né, de educação, né, e que são boas, tão boas o quanto, não melhor que o Montessori, mas porque a gente é apaixonadas e a gente escolheu e a gente sabe o quanto isso é bom para qualquer ser humano. E quando a gente viu o Montessori, a gente viu a história da Maria Montessori, que foi uma mulher pioneira, né? Ela muito à frente do seu tempo, e viu que era um método que funcionava, não que funciona aqui em Dayal, mas vai funcionar em Blumenau, funciona no Brasil, funciona em qualquer lugar do mundo, por ser um método estudado, ela estudou, né? E a gente se apaixonou pelo método. Vamos trazer Montessori. Não, vamos fazer Montessori. Só que a gente está falando de uma época que a gente dividiu agora antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, para quem não sabe, não tinha nada na internet como tem hoje em dia. Não existia isso aqui, não existia cursos online, era muito difícil. E quando existia, não era tão bom, não tinha uma credibilidade. Era tão valorizado, isso, né? Não era valorizado. A faculdade à distância não era tão valorizada. Eu não podia atender online. Não podia. Hoje quase 100% dos meus atendimentos são online. É muita facilidade. Não tinha isso. Então, quando a gente foi pra internet buscar Montessori, real metodologia, porque existe assim, o Montessori pra família. Esse Montessori que você pega, né? pra casa, que tu segue a Isa Minatel. Tem várias. Hoje em o dia, Gabriel Salomão. E o Gabriel tem uma voltada ainda para educação, né? Mas assim, tem várias pessoas, várias mães que aplicam o Montessori para a família. Dentro de casa. Dentro de casa. Mas o Montessori da família não tem nada a ver com o âmbito escolar. Tem coisas, tem sim, a filosofia, o tratamento, né? E as pessoas, e deu uma explosão do Montessori no Brasil, né? Eu acho que a partir do momento, acho que uma divisão de água foi quando lá no Reino Unido eles optaram, né? O atual príncipe lá, colocar os filhos numa escola montessoriana, e eles são uma família real, tradicional. Então, quando eles optaram em botar os filhos numa escola montessoriana, quebrou um paradigma de ser uma escola alternativa. Porque o Montessori não é uma escola alternativa. É uma escola tradicional também, porque tem anos, tem uma tradição, tem um método, né? Mas assim, só pra gente entender até, que eu acho que às vezes é uma dúvida de muita gente. O que nem, né, falando da minha área, assim, quando fala em método de alimentação, muita gente sabe o que é, mas não consegue explicar o que é, né? E o Montessori, assim, para o pessoal entender o que é a metodologia Montessori, assim. Sim, eu sempre falo. Porque tem gente que já sabe, tem gente que pesquisa, mas tem gente que só ouve, mas é legal a gente falar também que a escola, ela segue a BNCC, né?
Gi. Só que a Sim. gente segue a BNCC, só que com o Toda método escola, Montessori, tá, como gente? toda escola. Toda escola a gente é regida por um regimento, tem normas, normativas, educação. Os pilares da educação da criança, do desenvolvimento da criança são muito parecidos. Pode mudar, né? Montessori, Piaget, pode mudar, mas são muito parecidos, né? São críticos. Então toda escola ela busca se basear nisso, né? Porque a criança, ela, numa determinada idade, ela tem que desenvolver determinada coisa. Sim. Então, se ela foge muito além, a gente vai procurar o porquê disso, enfim, né? Então, vai procurar profissionais para isso. Mas dentro da escola de aula, toda escola ela tem que seguir a BNCC. Existe um padrão, né? E a gente adapta à metodologia que você quer ensinar. Só para vocês entenderem, método tem começo, meio e fim. Por isso se chama um método. E por quê? Funciona comigo, funciona com a Thay, funciona com a Júlia, desde que ele é aplicado corretamente, de forma correta, no ambiente correto, com profissionais corretos, né? Por isso que se chama método, né? Então não é uma filosofia, porque a filosofia tu pode ter vertentes, se espelhar, basear. Método não. Método tem. Então, assim, hoje em dia temos cursos no Brasil. Hoje em dia temos online também, mas assim, antigamente, falando antes da pandemia, muito, né? Antigamente, não, tinha os cursos somente presenciais. Na época, existia 3 no Brasil, que é em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Menino Jesus e Florianópolis tem esse curso. Esse curso é um curso que ensina como aplicar o material montessoriano. Só para vocês entenderem, existe a filosofia. A filosofia é o respeito pela criança. Então, na nossa região, as escolas são baseadas, o que se intitula como filosofia montessoriana. Por quê? A filosofia é o respeito pela criança, da autonomia para a criança, um ambiente preparado, um profissional um adulto preparado, que respeita a criança. Então, a filosofia montessoriana é o que as famílias usam muito hoje em dia. Mas a gente usa o método, que é um conjunto de materiais. Então, na área de linguagem, a gente trabalha, são divididas as áreas de conhecimento do método, digamos, em conhecimento de mundo, né? A gente vai trabalhar geografia, vai trabalhar ciências, né? Vai trabalhar história, em linguagem. Que é a vida cósmica dentro do Montessori, isso, né? Que é a vida cósmica é ciência, geografia, história. Do mundo, né? Que é o conhecimento do mundo, que é um conhecimento gerais, Entendi. né? Como se fosse no tradicional conhecimento geral, né? Até no início a gente sofreu muita retaliação, assim, porque eles achavam que educação cósmica era sobre os OVNIs. Anticristo, né? A gente é cristão. A gente é cristão. Era muito engraçado. Assim, é uma coisa muito religiosa. Sobre sexualidade, sobre aceitar. Não é, gente, não é. Método Montessori não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver, né? A gente legal. Eu, por ser indaialense, assim, pra mim foi bem legal, assim, porque muitos pais que estudaram comigo colocaram os filhos, né, na escola, assim. Então, eu via que isso para eles também era uma segurança, apesar de a gente iniciar sem ter o conhecimento, de né? vocês serem pessoas que eles já conheciam, né? E aí foi assim, né? Tanto que eu falava, esse eu conheço, estudou comigo, esse a mãe estudou comigo, né? Foi legal, né? Legal. Eu acho que existia uma necessidade, eu acho que como a nossa faixa etária de idade, ainda existe, eu acho que a educação vai mudar muito. Hoje em dia eu vejo que mudou a questão cultural, dos desejos, se a gente falar de gerações passadas, né, o desejo dos nossos pais era uma formação acadêmica para nós de faculdade, e não tirando que esse valor ainda tem. Estudar ainda é muito importante, gente. Vocês que são jovens, que querem games, tá? Estudar faz parte do processo, você tem que estudar no que você quer ser. Mas a gente se descobria na carreira muito tarde, porque a gente não vivenciava. O que eu percebo, assim, a gente terminava o 2º grau, a gente tinha que escolher uma faculdade. Sim, por obrigação, já tinha que seguir, né? E fazer. Aí que tu passa 4 anos, se forma 24 anos, vai trabalhar no ramo e você não se identifica com isso. E você vai lá e faz uma outra faculdade. Aí você vai buscar. E eu vejo que nossos filhos vão ter uma outra oportunidade, porque a educação vai mudar muito. E eu acho que como a gente achou que a gente se encontrou. O que fazia sentido naquele momento, né? Eu acho que assim, a gente se encontrou profissionalmente. Eu acho que a escola gerou esse case de sucesso, porque hoje em dia, além do que eu acho que é um propósito nas nossas vidas, eu acho que a gente, quando abriu a escola, a gente colocou Deus em primeiro lugar, a gente orou, pediu, enfim, direcionamento, mas acima de tudo a gente encontrou o nosso propósito, que a gente veio para fazer, no sentido de profissionalmente falando. Então, quando você acha esse propósito de trabalhar no que você realmente gosta,
e eu acho que gestão é o que a gente gosta, empreender é o que a gente gosta, é o que nos motiva, a gente vai fazer um trabalho com amor. Sim. E a gente vai crescer. Porque o fruto do sucesso porque não se torna um peso estudar. Tipo, esses anos, 5 anos, quando a gente iniciou, a gente tá falando de 2 mulheres, mães. Eu tava também tava saindo uma carreira, a Júlia também trabalhava. Tipo, eu trabalhei 10 anos, né, com meu ex-marido, então trabalhava com ele na escola, claro, aprendi muita coisa lá. Porém, a educação infantil é totalmente diferente, né? Muito diferente. É um ramo totalmente diferente. Até porque tu lida com pais e uma criança em início de formação, assim. Então, e pais assim como nós, né? Eu vejo que o nosso grande desafio é ter medo dos filhos não amarem a gente, né? Da gente fazer errado. De estar fazendo errado, de estar querendo fazer, também, né? De sofrerem, de estar querendo fazer o que tá querendo não fazer o que os nossos pais fizeram, mas deu certo, né, de certo ponto, né? Eles fizeram o melhor que eles puderam fazer naquele momento, né? Então a gente quer mudar muito isso e acaba se perdendo, né? E aí a gente vem de uma geração de mulheres que que a gente trabalha fora, né? A nossa mãe já estava migrando. Já estava migrando, Tanto que eu acho que a gente trabalha tanto fora porque foi colocado muito. Você não você vai estudar, a gente trabalha, a gente vai todo dia. Claro que hoje a gente já tem uma liberdade maior, né? De viajar, outra fica e tal, ou de sair um dia. Mas assim, nós somos pessoas que a gente vai realmente trabalhar todo dia, como né? Todo dia. Né? E assim, vocês têm os perrengues que toda empresa tem, a gente é uma empresa, tem a parte difícil, mas é aquele negócio que o trabalho é com amor. Isso. As dificuldades, elas são mais fáceis de enfrentar, né? De serem... porque, gente, empreender em qualquer ramo, você vai ter dificuldades, você vai lidar com o cliente, porque o que eu acho que forma um case de sucesso ou não é o que você consegue resolver de problemas, né? Para outra pessoa. Então, eu sempre falo, a gente trabalha para ajudar pessoas. Então, lá na escola, porque para eles toda criança não tem amor maior que pai e mãe. Então, eles querem ficar com a gente. Isso é óbvio. Não pode ser a melhor escola, o melhor professor, mas eles querem o pai e a mãe, porque não existe amor maior para eles do que isso. Então, quando eles se despedem da família, quando deixam lá, por mais que eles não chorem, né? Às vezes choram, às vezes não. Né? Eles sentem, eles sobem mais tristes, eles sentem aquela despedida. E nós também, quando a gente deixa o nosso filho na escola, a gente tem aqueles minutinhos, né? Depois a gente volta a normalizar. Eles também têm esse período de... queria tanto, mas eu sei que eu tenho que vir. E a gente sempre fala, olha, o papai e a mamãe estão trabalhando, eles estão ajudando pessoas. Porque o nosso trabalho ajuda pessoas. E o fruto do nosso trabalho de ajudar pessoas, sim, vai vir dinheiro, mas o nosso trabalho não é para ganhar dinheiro. Mas não colocar o dinheiro como principal. Isso. Então a gente sempre fala assim, olha, teu papai e a mamãe estão trabalhando, estão ajudando pessoas. A Gi tá aqui também ajudando pessoas. Né? Então a gente sempre tenta colocar o trabalho nisso. E voltando do método que a gente vai e volta. Não, mas é isso que é o legal. Então o método é um conjunto de materiais, um exemplo. No Montessori, para cada área de conhecimento, linguagem, matemática, conhecimento do mundo, tem um conjunto de materiais que eu uso para apresentar esse material para a criança, para ela ter conhecimento disso. Um exemplo na alfabetização, né? Vamos falar do letramento na educação infantil. A gente tem um conjunto de materiais que a gente já, lá no berçário, a gente começa a introduzir esses materiais. A gente começa com cards, a gente começa com miniaturas. A escola, a gente trabalha muito no concreto. Então, tudo que tem em sala de aula tem um porquê de estar lá. Quando tu entra em nossa sala, tu não vai ver uma boneca aleatória, um carrinho está lá só por estar. Olha, eu sou atrapalhada. Por estar. Tem um propósito dele estar lá, né? Então, no berçário, a gente já começa a introdução de uma alfabetização, não no berçário, com miniaturas, aquisição de linguagem, vocabulário. A gente vai passar para os cards. Depois a gente vem com o movimento de pinça, estimular a questão da coordenação, esse músculo que é tão importante para a escrita. Então, se a criança não trabalhar desde o berçário, fortalecer esse músculo para conseguir pegar pega do lápis correto, quando ela chegar numa alfabetização, ela não vai conseguir pegar o lápis correto. Então, automaticamente, a escrita dela vai ser mais difícil. Então, tudo tem um propósito, tem um conjunto de materiais para isso. Então, a Maria Montessori criou esses materiais, né? Então, tem a letra cursiva, que a gente trabalha na educação infantil já muito cedo, porque o natural da criança é escrever em bolinhas. O primeiro movimento da criança é bolinhas, bolinhas, bolinhas. Então, a letra cursiva vem disso.
A gente que depois vai tirando isso da criança, um movimento natural, a gente começa a fazer um movimento mais mecânico, né? Aí tem um exemplo, eu vou apresentar para a criança o alfabeto móvel. Então, nesse primeiro momento, a criança não vai pegar um lápis, ela não vai escrever, ela não tem ainda conhecimento para isso, né? A gente vai apresentar para ela as letras. Então, a gente tem todas as letras em miniatura e coloca no tapete, fala o som dessa letra, a gente busca miniaturas, local, então tem uma apresentação correta, né? Então, o que a gente aprende nos nossos cursos, no curso que a gente for fazer em qualquer, eu falo isso no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile tem cursos muito bons montessorianos. Então, qualquer lugar do mundo que for apresentar, é a mesma apresentação. Ah, entendi. Muda, claro, o profissional, mas a apresentação é a mesma. Então, se eu for para os Estados Unidos, mesmo não falando inglês, e eu ficar olhando uma apresentação, eu consigo entender essa apresentação. É basicamente assim, ó. Se esse copo é aqui na esquerda, ele vai ser aqui na esquerda. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no Chile. E tem um porquê ele está nessa esquerda. Então, existe uma apresentação desse material que eu apresento para a criança. A criança, óbvio que não vai botar na esquerda. A criança vai botar aqui, vai botar aqui. Com o tempo, ela vai se apropriando desse material. Então, ela vai começando a fazer também igual. Mas eu, como adulto preparado, eu tenho uma apresentação correta para essa criança. Isso tem que ser tudo no mundo, né? Eu acho que para criança em todos os sentidos, né? Então, eu não quero que a criança jogue lixo no chão. Eu não vou jogar, né? Eu vou jogar. O exemplo... Eu vou o quê? Jogar o lixo na lixeira. A criança vai fazer o quê? Jogar no chão. Mas eu vou jogar o lixo na lixeira. E eu vou repetir esse movimento quantas vezes? Muitas vezes. Vai chegar um momento que a criança vai fazer o quê? Jogar na lixeira. Vai. Então, o Montessori é exatamente isso. A gente faz repetições e ela vai se apropriando daquele material. Então, é lindo de ver uma sala montessoriana. Então, assim... Eu adoro receber as fotinhos e coisa também, né? do Arthur. Né? E eles fazendo, tendo autonomia, fazendo, dando banho na boneca, fazendo as atividades de coordenação motora. Nossa, muito legal. É um preparo, né? Tudo tem um porquê de estar lá. Não é somente aleatório. Tá lá para preencher um espaço, um vazio, um tempo da criança. E hoje, assim, a gente olhando para trás, né? Nossa, cara, foi suado. Não, foi assim, suado. E por que não tem escolas montessorianas na região? Porque não é fácil, Thay. Não é fácil. Os nossos primeiros assim, ó, eu acho que foi uma divisão de águas quando a gente conheceu o Sérgio. Sérgio Portela, te amamos. O Sérgio é coordenador do Menino Jesus e se tornou um grande amigo. Eu brinco que o primeiro curso que eu fiz, né, foi em 2000, deixa eu ver a escola em 2016? 2018 foi. Nossa, curso, 2018. Eu fui pra lá e quando eu vi o Sérgio passando, era como se fosse Deus, Jesus passando. Eu falava, por um biseco, por licença, eu tenho uma dúvida por gentileza. Por gentileza, o senhor poderia me tirar essa dúvida? Porque não tinha muitas dúvidas, né? E hoje em dia a gente se tornou amigos. Eu acho que assim, ó, falar sobre isso, se espelhar em pessoas boas, que são referências para você. Por quê? Porque nós fomos para Florianópolis, a gente poderia ter ido para qualquer outra escola, Blumenau, Itajaí. Nós fomos para lá e aí o que eu e a Gisele a gente combinou? Você cola no Sérgio e eu colo na Freira. Porque lá o colégio é das irmãs, das 3 irmãs, né? Eu falei, eu vou pegar todas as informações possíveis da irmã Sandra e vou sair daqui. E eu fiquei Sérgio, né? E ela ficou no pedagógico e eu no financeiro e administrativo. E a gente conseguiu sair de lá com várias informações, né? Até todas as dúvidas que eu tenho, eu sempre recorro a eles, ou, né? Porque são escolas maiores, né? E eu acho que a gente tem que... E não tem por que não se ajudar. E assim, ó, o Montessori, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é Montessori. E o Montessori, ele não é só um método, uma filosofia. Eu acho que o Montessori está dentro da pessoa. É a vida, pessoa, né? É para a vida. É por isso que eu acredito que a gente se identificou tanto com o Sérgio se identificou com a gente, né? Porque a gente também é assim, é de ajudar. Hoje uma diretora de uma escola de Blumenau me agradeceu, a Jéssica. Ela falou, Júlia, vocês são demais, eu me espelho muito em vocês. Então, assim, elas começaram antes que nós. E elas se espelham em nós, né? Legal. Porque a gente sempre está se ajudando, dando dicas, né? E é isso, né? Porque eu vejo aqui do Sérgio, né? Eu acho que foi um divisor de águas. Quando a gente começou, nós tínhamos uma visão da internet, de livros que a gente tinha lido, de Maria Montessori, mas não tinha uma visão do que realmente é o método, do que é uma escola, do que é uma empresa. A gente está falando de uma empresa, a gente está falando do ramo escolar. A gente não é uma escolinha, né? A gente é uma escola. Então, assim, isso mudou muito. Quando a gente viu nós como escola, como empresa, mudou muito também a gestão da escola. Eu acho que a gente teve um crescimento muito grande depois da pandemia por causa disso.
de olhar para nossa escola como uma escola, não como uma escolinha, como uma escola. E também o propósito. Eu acho que quando a gente definiu o propósito, o que a gente quer com isso? O que a gente quer como empresa? Então, hoje em dia, nós como empresa, quanto mais crianças a gente oportunizar de conhecer o método Montessori, né, é isso que a gente quer. Então, a nossa missão é que toda criança tivesse oportunidade de estudar numa escola Montessori, ter vivência numa escola Montessori. Então, é isso que impulsionou a gente. Então, como é que eu faço para ter várias crianças? Então, impressiona. Eu vou te falar uma coisa. Né? Dificilmente algo que você vai fazer, que vai ajudar outras pessoas, vai dar errado. Dificilmente. Tu pode fazer bilhões de coisas. Se o que você está fazendo ajuda outras pessoas, ela vai dar certo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é o funil do business, porque né? Até chegarem ao... legítimo, gente. Legítimo. Porque até a Gi me mandou um vídeo, eu tava vendo, e ele tava falando, né? Claro que baseado em Deus, né? Na Bíblia, sobre vontade, sonho e propósito, né? Que vontade tu tem, dá e passa. Ai, que vontade de fazer tal coisa e passou. Sonho é aquilo que tu persiste, né? E que tu acorda todo dia com aquele mesmo sonho. Com aquele mesmo sonho. Hoje não deu certo, mas amanhã vamos lá. E propósito é aquilo que Deus quer pra gente. Deus alinha o nosso sonho e vê o que é. O que tá dentro do e deixa crescer no nosso coração o que realmente então, assim, tem propósito, nosso né? sonho oportunizar para as crianças, né, essa vivência no Montessori, né? Não, então, e é um propósito muito bonito, né? Porque a gente vê o desenvolvimento deles, principalmente vocês sendo mães, vendo os filhos crescerem lá. Tipo, vocês não iam fazer uma coisa que fosse ruim pro filho de vocês. Não, jamais. Né? E acho que como pessoas, então, né, Thay? Em primeiro lugar, eu acredito que como pessoas, né? Porque assim, nem tanto eu quanto a Gisele, nós não viemos de uma família estruturada, bonitinha e tudo certinho, não, né? Eu vim de uma família muito humilde, meu pai pedreiro, minha mãe costureira, mas ambos deram o melhor deles, né? E eles deram o conhecimento, a criação deles para nós, o que eles tiveram. Então, assim, e a gente sempre tenta melhorar, né? Eu, como mãe, assim, eu sempre tento melhorar, né? Eu sei que eu erro bastante, né? Mas às vezes até eu quero errar mesmo, tá tudo certo. Eu falo, né, cara? Tu é a melhor mãe que tu pode ser nesse momento, então aceita, né? E aceita e tem que ficar feliz, né? Eu acho que tu ficar o tempo todo se culpando, achando que nunca tá bom, cara, isso é direção pro fracasso. Não, porque fica vibrando nessa energia ruim. No momento que você sempre tá se colocando, se julgando, se colocando à prova, é o caminho pro fracasso. O fracasso como mãe, como empresa. E a gente tá falando de mulheres empreendedoras, né? Já tem um estigma na sociedade, né? Mulheres, nossa, essas duas. Né? Empreendedor e mãe. Porque é fato, cara, quando uma criança fica doente, não é o pai que falta do trabalho. Não. É a mãe que falta do trabalho. Então, assim, a gente... não dá pra generalizar, né? Mas não, mas falando em percentual... Sim, percentual muito alto, tá, gente? Então, tem, mas assim, a gente sabe que ainda... que é uma cultura, né? Vai mudar, porque o que a gente percebe, nossas gerações de famílias da escola... São pais muito participativos. Muito Os pais são muito presentes. Então, eu vejo isso. Até quando às vezes a gente cai no erro de oi, mamãe. Não é mamãe, é família. E os pais falam, olha, eu também vejo o clipe. Então, assim, vem mudando isso. Mas ainda tem, não adianta a gente falar que não existe isso. Existe. Então, é uma barreira maior. Nosso tempo é reduzido, sim. Então, a gente trabalha, além das horas que a gente trabalha na escola, a gente trabalha muito noturno, depois que as crianças dormem, porque assim, não é um botão desliga, né? Desliga, acabou. Não, a gente tá fazendo o filho dormir, tá respondendo WhatsApp, tá conversando, tá trazendo vídeos. E é reunião, curso, ideias, né? Curso, livro, Daí às vezes acontecem umas coisas inesperadas, que nesse ano aconteceu do atentado, daí a equipe de segurança, daí a reunião. E tu saber, e eu acho que pra quem empreende, é tu saber que decisões difíceis são difíceis de tomar. Mas alguém tem que tomar. Alguém tem que tomar e alguém tem que segurar a bomba se der errado. Então, assim, nem toda decisão que a gente toma é a melhor. Mas naquele momento, nos pareceu melhor. Naquele momento, para nós, era a melhor opção. Depois de um tempo, analisado, vendo o resultado, é fácil opinar. É fácil falar, poderia fazer diferente. Mas naquele momento, será que eu poderia fazer diferente?
com o que eu tinha. Geralmente a gente sempre toma a decisão certa, né? Graças a Deus. E vocês duas sempre casou muito bem, essa então, sociedade. Nós somos amigas assim. há mais de 20 anos. 20 anos. E a gente já se Tudo conhece. isso, né, também, mas... Não, eu acho que sim, né? Faz tempo, né? 19? Não, deixa quieto, né, gente? 20 anos. E aí a Gi foi viver a vida dela, a gente sempre em contato. E é isso, né? É que eu a acho gente que quando trabalhou, tá- eu acho que trabalho, acho que eu quero falar uma coisa, gente, cara, a vida tem que trabalhar. É. Trabalho dá trabalho. É. Quando você descobre que trabalho dá trabalho e tu tem que trabalhar, a coisa fica mais fácil. Então a gente se conheceu trabalhando. Aham. A gente trabalhava numa pizzaria, Isso. a gente trabalhava durante um dia em outras empresas e à noite a gente trabalhava no segundo turno de pizzaria. E a gente fazia o terceiro turno, a final de caixa do semana. Carrambas, na época do Carrambas. Nossa. Então a gente trabalhava muito, porque tinha que pagar as contas. Aí eu pensei, vou fazer sociedade com essa menina. Essa menina trabalha pra caramba. Esforçada. Esforçada. Então a gente sempre trabalhou muito, né? Então isso a gente se conheceu trabalhando, né? Não, e a gente conversando em julho de 2017, vamos montar uma escola? Vamos. Foi assim, né? Esse básico. A Gi falou assim, a Gi foi morar pra Floripa, ela falou assim, Júlia, tô voltando. O Pedro estudava numa escola muito legal lá na Lagoa, né? Tô voltando, bora montar uma escola? Bora, vamos atrás da casa. Eu acho que eu já tenho uma casa em vista. Olha E assim como- foi. Tinha essa casa, eu tinha visto uma vez na imobiliária, uns 2 anos antes. Essa casa que a gente tem na idade aqui de Indaial. Aham, já tava idealizando. Então, e veio. E daí eu falei, Ju, cara, deixa eu te falar, tem uma casa, não sei se tá ainda vaga, mas tem uma casa que, cara, tem que. Tipo, esse seria o modelo de casa que é Rio Verde e tal. E tava, porque essa casa tava 17 anos vazia. E localização A também casa boa, estava né? 17 anos fechada, Thay. Sabe o que é 17 anos E fechada? eles não locavam. Gente. Quando a gente foi na imobiliária, o cara da imobiliária falou exatamente assim pra nós. Olha, vocês veem outra opção de casa, porque eles nunca aceitam locação nessa casa. Já tentamos alocar pra estética, pro negócio de idosos, mas os donos eles têm um Não tem apego interesse. sentimental por essa casa. Não tem um interesse, não, né? E daí foi, cara, A gente conversou, Deus, cara, se for de Deus, a Deus, gente se for vai essa conseguir. casa. É. Essa casa e tem que ter uns benefícios, porque tinha que ter um bom benefício, porque a gente montou a escola em setembro Nossa, e como- só ia voltar, já só ia começar a trabalhar em janeiro. Nossa. Então não tinha como pagar. E não automaticamente nós só íamos receber em tinha. Fevereiro. né? Então não tinha condições de pagar aluguel nesse mês. Gente, nós iniciamos com 18 alunos. É. 18 alunos. 18 famílias guerreiras, obrigada. E com muito pouco, uma verba muito pouco, do empréstimo da Via Cred, né? É importante falar. Então, assim, a gente foi atrás de pegar, né, empréstimos para abrir a escola. Então, a gente apostou que a gente não tinha plano B. E é bom não ter plano B, porque não tem pra onde correr, só tinha um plano A. Até porque dizem, né, que se a gente tem um plano B, é porque a gente não acredita tanto no Então plano não A, tinha nem, só né? tinha plano A, Então, e é o A, e é o A. E a gente fez um propósito, que se fosse pra ser essa casa, e se fosse pra ser, eles dariam um mês de aluguel pra gente. Cara, e foi. Pronto. Eles acreditaram muito em nós, né? É. Eu acho assim que na nossa caminhada teve muitas pessoas que acreditaram em nós, mais do que nós mesmas, Mesmo. é incrível. E aí foi passando e a gente foi vendo, nossa, cara, a gente é power, né? Pra não falar outra coisa, né? A gente consegue, cara, a gente consegue. Sim. E no começo, Entendeu? quando a gente abriu, a insegurança que eu falo, acho que quando a gente abre qualquer negócio, tem uma insegurança. Tem, daí vem as opiniões, né? E aí você segue a opinião de outra pessoa, porque tu não tem a tua firmada, né? Hoje não, hoje alguém vem com uma opinião, a gente A ouve. gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, pra onde a gente quer ir. Mas no começo não foi assim. Porque senão, vocês são loucas, vocês isso. Quem sim, querendo ou não, muito. Indaial é uma cidade conservadora. Que as pessoas têm dificuldade de se abrir, se jogar pro novo, né? Então, pensar, tem que ser corajosa, né? Tem que ser... E eu vejo assim, cara, a gente pegava opinião de pessoas que não tinham case de sucesso. Aham. É verdade. que não tinha 18 anos numa empresa, mas não era minúscula. Cara, como é que tu vai... Continua a mesma coisa há anos, né? Não ainda. muda, né? Então, assim, cuida com quem você se aconselha, cuida com quem você modela, pra quem você pede opinião. Porque, cara, tipo, tu tem que... hoje em dia eu vejo isso tão E cuida claro. também com a opinião que você dá pro outro. Porque, Pro assim, outro, né? quando você dá uma opinião, né? Ou, sei lá, uma coisa muito séria, tu tem estudos que dizem que você tem 40% De influenciar. de influência naquela pessoa, Então, entendeu? cuida também pra você pedir opinião. Porque a nossa opinião é em cima das nossas vivências, né? Exatamente. Das nossas dores e
e amores, né? Então não tem... O nosso ponto de vista é visto de um ponto só, né? Tem vários outros pontos. Então, se eu chegar no teu escritório lá, Thay, e tu me pedir uma opinião, eu vou dar. Dentro da minha vivência. Mas ninguém conhece mais o teu negócio do que você mesma. Ninguém conhece mais você do que você mesma. Uma então, coisa é bom... As bom... pessoas influenciam em quem você é e no que você quer. Então, ninguém conhece mais do que a gente mesmo. Então, a gente tem que ter firmado no quem somos. Então, nossa identidade. A nossa identidade. Então, eu vejo que isso, falando de novo de Deus, a gente se firma na nossa identidade quando a gente tem Cristo. Tem. Porque não é qualquer pessoa que opina. Então, assim, não que não venha muito. A gente recebe muitas críticas. A gente recebe muitas opiniões. E eu sempre... E toda opinião que vem, eu sempre falo, toda crítica que vem, eu escuto muito. Com licença, querida. Alô, som. Não, mas é isso aí, Gi. É bem isso mesmo. E, na verdade, uma coisa que eu aprendi muito, assim, desde que eu comecei a minha busca, né, pela palavra e tudo mais... Eu nunca tô sozinha. Se eu for pra desabafar com alguém, é com ele. É com ele. Não vai opinar, só que vai me dar direcionamentos que vão ser vai os trazer melhores, pessoas, né? Vai trazer pessoas. Deus levanta pessoas, brota, né? Eu falo, né? Começa a brotar crente, né? Do nada vem um crente do teu lado, né? É engraçado isso, porque Deus começa a direcionar as pessoas certas. E muito, eu vou falar, e a Gi foi uma sementinha que eu, há 20 anos atrás, levei ela pra igreja. E aí eu pensei, meu Deus, né? Daí eu olhei pra ela, tava desesperada, né? Porque tinha uma mulher lá orando em voz alta, né? Mas foi, né? Eu acho que dá tudo certo, né? Tem que dar o que eu acho dar, que... Né? E assim, falando de propósito, né? O momento em que eu comecei a trabalhar ali na escola também tinha um propósito, né? Hoje eu sou muito grata de ter o Arthur também ali, então eu já conhecia tudo ali, daí eu tive o Arthur. Olha, gente, a comida é boa pra Nutri botar. Ela que faz o cardápio, ela vê a cozinha, ela conhece a comida. Não, e ela bota lá, então, check-in. Quando eu vou fazer as compras e vem coisa nova, eu sempre tô enchendo o saco da Thay, né? Tá, isso aqui pode? E mando foto e faço. Pode Nutri. Pode Nutri. E assim, a gente também sempre tenta, desde o começo, dar o melhor. Então, financeiramente falando, poderíamos estar nós fisicamente falando a pessoa, mas, cara, a gente investe muito na escola, em todos os sentidos. A gente sempre escolhe o melhor, a gente compra nos melhores, a gente não pega o produto, tudo a gente pensa no melhor, sabe? Em entregar o melhor. Não, e é bom isso porque volta. Também as crianças, elas estão ali num meio em que todas têm a mesma coisa no prato, todas... sentam juntas para comer, e eu acho isso muito importante para criação do comportamento alimentar também. Sim, da criança, sabe? Também, viver em sociedade, todo mundo igual e tudo mais. Um vai se espelhando no outro, e eu acho isso fantástico. Assim. Uma coisa que a gente é fato, todo mundo modela desde muito pequeno. Então, a gente modela as pessoas próximas a nós. Então, a gente acaba modelando com quem a gente convive, né? Quando a escola ela tem essa opção de alimentação saudável, a criança também modela isso. Às vezes, em casa, a criança realmente não come feijão, não come alguns legumes, porque lá ela tem outras referências, vivência, primo, sei lá, não sei te falar. Tem várias coisas que interferem, influenciam. Mas lá na escola não tem. É sempre no mesmo horário a comida, o cardápio é sempre aquele. Então, ela modela. Ela vê o amigo comendo, ela também se sente coisada em comer. Como também tem fatos que às vezes a criança não come, come e na escola não come também. Porque também tem referências que às vezes o amigo não come e fala, também não gosto mais. Então, tanto pro positivo como pro negativo, mas muito mais positivo. Muito. Então, eles comem muito. E eles comem no horário certo, e aí o horário certo do soninho, né? Em casa a gente não faz, né? Quando o o Pedro, né? E quando, acho que é uma coisa muito de maternidade de primeira viagem, assim, o primeiro filho, que é o quê? Cara, não vai pra escola tão cedo. Eu quero ficar. Até os 2 anos. Aí eu quero ficar. Cara, mas só que assim, a realidade nossa, a gente não fica disponível. A gente tem uma realidade que a gente vai voltar a trabalhar. Ou a gente vai ficar em casa com eles, mas existe uma rotina de casa. A gente não consegue fazer tudo no mesmo horário. Almoço no mesmo horário, botar no soninho no mesmo horário. A gente tenta, mas a gente não consegue, porque tem fatores externos influenciando. E tu é uma pessoa só. Então, tu tem que cozinhar, cuidar da criança, cuidar da casa, falando uma mãe... Ser mãe, ser filha, ser esposa. Aí... Uma mãe que fica em casa tem todos os afazeres. Que sobrecarrega muito, porque tu tá 100% do tempo lá. Uma mãe que tem que sair para trabalhar em seguida. Então tem toda a rotina de se arrumar. Na escola, tu faz tudo meio que... Eu vejo assim, que tu acaba querendo fazer tudo
Quem quer fazer tudo não faz nada. Tipo, mais ou menos isso. Porque tu não consegue dar atenção pra criança, tu não consegue dar atenção pro almoço, tu não consegue dar atenção pra casa, tu não consegue dar atenção, às vezes, no teu trabalho, se tu trabalha em home office, ou tem que sair pra trabalhar, então tu faz tudo muito, fazendo tudo. Não faz nada, né? Faz tudo ao mesmo tempo, né? E quando tu tá na escola, são pessoas direcionadas. Por que a alimentação acontece no mesmo horário? Porque tem uma cozinheira que tá lá fazendo aquilo. Que é a mãe da Gia, que a cozinheira da escola é a mãe da Gia. É por isso que eu como. A gente almoça todo dia na escola. E é uma delícia a comida, né? Boa, cara. Nossa. E então tem a dona Terry fazendo a comida só com aquele amor e dedicação para aquela comida. Tem a prof, né? Vou falar do berçário, tipo assim, a prof. Márcia que tá lá dedicada a fazer o trabalho pedagógico para aquela criança. Então é tudo direcionado. Então isso funciona. Então, claro, eu não tinha vivência dessa escola, eu não sabia como funcionava a escola dentro da escola. Eu tinha vivências por fora. Ai, vai ficar chorando. Como mãe, assim. Como achismo. Ai, vai ficar chorando, coitadinha. Vai sentir falta de mim. Vai sentir falta, vai estar frio, tá chovendo. Eu podia dormir um pouco mais. Sempre Deus. E depois que tu tá lá dentro da escola, tu fala, meu Deus, cara, é muito bom pra eles. Mas é muito bom, porque tem uma rotina. Eles têm um horário certo pra comer, eles têm uma atenção direcionada. Eles não têm estímulos demais. A gente não tem um quebra-galho, estímulos, né? Não que, né? Vai ficar doente mais do que ficar em casa, sim, porque vai estar. E que é importante também ter esse fortalecimento do sistema imunológico, ter esses contatos. Mas eles são tão bem cuidados, assim, tu vê. Tô falando de cuidados mesmo, né? E assim, falando dos cuidados, né? A gente vê. Tá? A escola tem um aplicativo que é o Clipe Escola, né? E esse aplicativo a gente fica sabendo quase em tempo real as coisas que acontecem. E é muito legal porque, assim, não só falando da alimentação, já vem lá escrito se comeu pouco, se comeu metade, se comeu tudo, vem a hora do sono, vem quantas fraldas foram trocadas, se foi xixi, se foi cocô. E o que eu gosto muito também é a questão de saber o que teve de didático, assim, hoje teve a música tal, teve a historinha tal, por quê? Porque daí eu replico em casa. Eu vi que teve a historinha, daí eu conto antes de dormir, às vezes a historinha que teve, eu canto a música com ele, porque daí dá uma identificação, sabe o que tá acontecendo também. Então é muito legal. Que acaba ficando o dia todo, enfim, né? E realmente, gente, falando agora da parte bem operacional de uma escola, é quase impossível tu dar atenção para todos os pais no final. Né? Leva em consideração 100 e poucos pais. Na saída ali. Na saída, na chegada. Põe 5 minutos para cada um, faltou hora. Não tem como. Então, a gente sabe que isso aproxima, né? Acaba, a gente, de alguma forma, suprindo um pouco essa necessidade, né? E tu saber um pouco o que está acontecendo com o teu filho na além escola. Além do Clipe Escola, a gente tem o WhatsApp, né? Se é caso que aconteça ali... A gente tenta ser o mais rápido possível dentro da nossa demanda também, né? A gente está falando uma parte bem operacional, que são coisas que os pais não vivenciam, né? Que é a parte operacional do negócio, né? Da escola. E aí, depois, vocês abriram a escola de Indaial, né? Eu vou deixar vocês contar a história, enquanto isso eu vou servindo um chazinho. Daí, como foi a transição para Timbó? Por que foi essa necessidade de criar mais uma filial, né? Então, na verdade, a necessidade... Eu vou fazendo um chazinho, tá? Mas podem falar. Então, foi na verdade, eu e a Gisele, a gente nunca pensou em ir para Timbó. Nós pensamos em ir para Blumenau, mas para Timbó acabou que não, né? E aí, nós tínhamos 8 ou 9 alunos, né, de Timbó em Indaial, e eles vieram falando. E aí foi surgindo, eu pedi uma indicação de um corretor de imóveis de Timbó, e aí ela me deu a indicação do Cassiano. E aí o Cassiano, um belo dia, apareceu com o nosso... A gente brinca, nosso sócio majoritário. Nosso sócio majoritário, Clóvis. Que apareceu não é sócio, mas ele é uma pessoa que incentiva muito. Ele é uma pessoa que incentiva muito e acredita muito, né, no nosso trabalho, né? E aí ele apareceu em Indaial, ficou encantado com a escola, a gente mostrou tudo, contamos sobre a nossa história. E aí ele falou, vamos montar uma em Timbó. E aí foi. E aí a gente começou com o projeto. São projetos que eu acho que Deus traz pra você as coisas, tá? Às vezes a gente deseja coisas pra nós, mas Deus deseja outras coisas. É um sonho e propósito, né? A gente tem o sonho de crescer. Mas quem alinha tudo isso é o propósito, porque se né, de Deus. O que a gente construiu em Timbó em um ano, né, foi muita coisa. E a gente tá lançando o site agora aí, todo mundo vai conseguir ter acesso. Sim, depois vocês me passam, que daí eu coloco na descrição aqui do vídeo. Essa parte mídia, porque quando tu abre o negócio, tu faz tudo.
né? Tu faz, ou você abre um negócio com poder aquisitivo que tu consegue contratar pessoas, mas que não é a realidade da grande maioria dos empreendedores. Quase todo mundo começa igual, com pouco dinheiro e uma mão de obra nossa própria, né? Então, trabalhando 15, 16 horas por dia. Então, assim, a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha que aprender um pouquinho de tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fazia as mídias, era nós que fazia, a sala de aula a gente entrava, pedagógico a gente fazia, financeiro fazia, cozinha se precisava fazia, faxina fazia, tudo a gente fazia, né? Então, aos poucos, a gente foi crescendo e conseguiu trazer profissionais para agregar nisso. Hoje em dia, a escola conta com profissionais... Eu te falei que eu ia pegar o de limão? Amém, Senhor! Deu! Eu queria de borrango. E então Deus acaba trazendo pessoas para nos ajudar nesse propósito. E uma coisa também que eu acho que tem que mudar o pensamento, que assim, a gente precisa de pessoas. E só é possível crescer se tem pessoas para nos ajudar a crescer. Sim. E você não é bom em tudo. Na verdade, você é bom em uma coisa ou outra, né? Tu tem um potencial mais, mas tu não consegue ser bom em tudo. Então, tu tem que trazer pessoas que são boas em várias áreas, né? E agora a gente começou, desde que a gente ampliou, a gente vem delegando isso mesmo, né? Então, hoje em dia a gente está trazendo uma empresa de marketing, hoje em dia a gente tem coordenação muito boa, né? À frente da escola, trazendo direção. Então, a gente vem aproximando pessoas... Deixei cair a colherzinha. E então, vem aproximando pessoas... De limão pra você. De limão. Tchim, tchim. Sim, sim. Eu esqueci Sucesso. de pegar uma xícara Eu pra mim. brincava, né? O sucesso dos outros, que o nosso tá garantido. E então, hoje em dia, a empresa não é mais uma empresa pequena. A gente tem uma empresa grande, tem 40 funcionários. Então, hoje em dia, Nossa, é bem grande, É bem grande. Então, hoje em dia a gente é responsável, porque quando veio a pandemia, é bom importante falar que a pandemia, ela balançou todo mundo. Não foi uma empresa, foi todas. Então, a gente passou pela pandemia com resquícios, né? Mas ali fez com que a gente mudasse nosso pensamento. Esse tempo de pandemia, a gente aproveitou fazer tudo quanto era curso, estudar muito e mudar a nossa visão. Uma delas de ampliar, né? Então, assim, a gente não tem como tu ampliar ou crescer, ser onipresente, onipotente, ao mesmo tempo em todo lugar. Aprender a acreditar nas pessoas, acreditar que as pessoas têm potencial e que elas conseguem. E as pessoas também querem crescer, né? Elas querem crescer, né, dentro da profissão. Com certeza. Uma auxiliar de classe, um dia ela quer ser professora e a professora um dia quer ser coordenadora. A não ser que ela não queira, né? Mas geralmente é o processo, né? E a coordenadora, um dia ela quer ser diretora e quem sabe por que não, né? Então, assim, hoje a gente, quando nós contratamos uma auxiliar e a gente começa a perceber que ela tem potencial de professor, por que não, né? Dar oportunidade para ela, né? Porque então, e auxiliar nessa escada, isso, né? E hoje a nossa equipe é muito seguir. boa, sabe? A nossa equipe é muito boa. Assim, são pessoas, assim, comprometidas, não, sabe? E assim, é uma equipe tão boa, pelo menos daqui de Indaial, que a gente tem contato, que quando muda de uma turma para outra, saiu do berçário e vai pro Nido 2, né? Dá uma dor no coração, porque a gente ama tanto a professora, né? se apega. E assim, e uma coisa é fato, existe uma rotatividade em qualquer empresa. Ainda mais quando você tem os teus propósitos e valores bem definidos. Então, você não aceita qualquer coisa. Então, quando tu tem isso definido, você também quer profissionais que sejam comprometidos na mesma linha. Então, é só possível, acho, o nosso crescimento, porque todo profissional que está lá tem esse pensamento. Ou não vai ficar, ou não vai aguentar, né? No sentido assim, porque tem uma cobrança, tem formação, né? Então, a gente busca profissionais que amam o que fazem, né? E gostar, eu sempre digo, gostar de criança é o primeiro passo. Mas não é só isso na rede de educação. Gostar criança é o primeiro passo para tu vir para a rede de educação. Mas gostar de criança não quer dizer que você vai ser um bom profissional na educação. Eu sempre falo para os meus professores que a gente tem que ir atrás do conhecimento. E nunca teve tão fácil ter esse conhecimento porque está na rede social. Você não precisa hoje em dia ler um livro. Você pode ver um podcast. Você pode ver um audiobook, né? Se você não gosta de ler, você pode ouvir. Sim. Então, hoje em dia o conhecimento está muito de acesso. Mas você tem que ter, tu tem que ir atrás. Porque a gente tem um compromisso com a criança. Sim. A gente precisa saber de um pouco de tudo, né? Sobre sexualidade, então, quando tu coloca a criança, tudo, né? quando a gente coloca a criança aqui, tu sabe o que você quer com a criança, o que você deseja para a criança, tu vai buscar os meios para chegar no melhor para ela. Então, um profissional
que tem na sala de aula, ele tem que identificar várias coisas. Você é responsável por aquela criança naquele período que está lá, né? Então, desde um abuso, sempre falo, gente, já pensou um dos alunos de vocês estar passando por um abuso e vocês não identificar isso, não ter esse olhar atento por não ter o conhecimento, né? Então, assim, você ter o conhecimento te traz essa segurança no teu trabalho. Então, tem que ler, tem que estudar, né? Não dá para ficar... Fiz faculdade, deu... Não é só cuidar da criança. Não é só cuidar. Manter a criança viva aí. Isso, não é isso. Não, tem muito mais, tem muito A cobrado. gente percebe, assim, estando dentro da educação, que é muito fácil destacar como professor. Porque, praticamente, não tem um diferencial, né? As pessoas hoje... a gente tem que buscar fora, né? A gente trouxe até profissionais de fora, né? Com esse olhar, assim, mais diferenciado, né? Porque tem que estudar, gente. Tem que ler, tem que estudar, tem que ver. Às vezes o professor não gosta de ser cobrado, mas ele isso tem que área, ler, né? Gente, assim, ó, isso é em qualquer área. Qualquer área que tu se forma, a formação o diploma é o primeiro ponto. Não tem como você se destacar numa área ou ser bem sucedido se não buscar. Tem que estar o tempo todo em estudo, muito treinamento. Só com a tua faculdade Nutri. Não ia dar tá aqui, nada. Né, não tá aí. A faculdade a faculdade, ela só te dá o impulsionamento. Né, o nome, né? Você tá foi formada gente, nisso. Que tu mas precisa. que eu preciso. Mas... pra quem não sabe, eu me formei recentemente. Porque quando a gente começou a escola, eu e a Júlia não tinha formação acadêmica. Eu fiz pedagogia, na verdade, quando eu me fiz 18 anos, né? Eu saí do 2º grau, meu pai, né, falou, tem que escolher uma faculdade. Eu escolhi pedagogia. E eu brincava que eu queria ser diretor. Olha só como Deus ouviu lá atrás, né? E eu tranquei minha faculdade quando eu saí de casa. Eu saí de casa com 19 anos. Eu morava no interior de Santa Catarina, né? Eu cheguei em Indaial com R$50. E desde lá, nunca tive ajuda de mais ninguém. Com R$50 eu fiz minha vida aqui em Indaial, né? Então, trabalhei de empregada doméstica, cuidando de pessoas idosas, na Tapajós, na KB Bordados, Simão... Então, eu tive um percurso de trabalho. Então, fui crescendo aos poucos, né? Mas, infelizmente, quando você tem que pagar água, luz, aluguel, ia ter um carro, né? Que é uma família, né? Tudo isso gera um custo. Eu não conseguia estudar. E depois eu virei cabeleireira. E quem trabalha com salão e com cabelo... Eu lembro dessa época. Eu fiquei 10 anos. Cara, a gente não consegue estudar, porque tu tem que trabalhar à noite. Na época, a faculdade era presencial, não é que nem hoje. Não tinha de faculdade à distância, né? Não tinha, era tudo presencial. Gente, a gente tinha um Chevette que eu quase morria de ter que ficar empurrando aquele Chevette. Olha, gente, Chevette, depois eu tive um Gol. O Gol que por 1 milímetro não pegou água. Da enchente. Da enchente de Timbó. Teve toda mas tu teve uma caminhada, mas porque o teu propósito estava alinhado. Isso, né? Porque eu sempre sempre dei muito valor isso. ao meu trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava de empregada doméstica, eu limpava a casa, melhor casa eu limpava, porque eu pensava, cara, isso aqui é temporário. Então eu tenho que dar meu melhor, porque quando eu dou meu melhor no que eu tô fazendo, Deus te honra. Eu tinha esse pensamento. Então eu lembro que eu era a melhor cuidadora de idosa, cara. Eu era lá, e tanto que foi através desse trabalho de cuidadora de idosa na época de Concórdia, que me chamavam para mim trabalhar numa casa, e que de lá eu fui estudar, tipo assim, enfim, consegui crescer um pouco mais, né? Consegui pagar um curso na época técnico de auxiliar de enfermagem, que me levou... E foi crescendo. Foi crescendo. Então, Não, e detalhe que nós duas fizemos o curso de cabeleireiro, né? A Júlia... Não, que assim, a Júlia, ela decidiu que queria montar um salão. E eu era muito boa, segundo ela, porque eu fazia chapinha no cabelo dela, né? Então, se eu era muito boa em fazer chapinha... Mas eu fazia hidratação no cabelo dela com ovo e algumas coisas, outras coisas. Abacate. E daí a Júlia me inscreveu no curso de cabeleireiro, cara. E foi quando eu fiz o curso. Eu me formei. Não, a gente não tinha dinheiro pra nada, gente. A gente dividia o secador e uma escova que a gente achou. A escova. Que não era nossa, que a gente achou, tipo, que não tinha dono. Nossa. Bem assim. E daí eu fui trabalhar na época com a Tilly. Quem conhece um pouco a Tilly sabe o quanto que a Tilly é muito pra frente, muito empreendedora, sabe? Muito trabalhadora. Cara, ela trabalhava muito. E eu olhava pra aqui e faço, nossa, cara, eu trabalho pouco. Eu trabalho pouco. Eu tô fazendo, eu trabalho pouco e reclamo muito, né? Porque eu vejo que quando tu convive com pessoas que cresceram profissionalmente, tu vê o quanto ela trabalha, quanto se dedica, tu fala, meu, tô fazendo pouco. Por isso que eu não tenho resultado, que também, né? Então eu trabalhei, então não tinha como estudar, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite, trabalhava sábado o dia todo, então trabalhava muito. Então quando a gente abriu a escola, a primeira coisa que eu fui foi, não, eu vou voltar para minha faculdade, eu vou fazer pedagogia. Só que entre você começar a faculdade e terminar, são 4 anos, o percurso é igual para todo mundo.
Nesses 4 anos eu tive mais 2 filhos. Né? Então eu tive mais 2 gestação, fui para a faculdade grávida, pós-parto, tudo isso. Eu pensei, mas eu não vou desistir. E me formei, na verdade me formei ano passado, mas eu só fui formatura esse ano, né? Então hoje em dia é um orgulho para mim isso, porque na minha família eu sou a primeira pessoa formada. Do meu pai, né? Meu pai é analfabeto praticamente, minha mãe também. Então meus irmãos não conseguiam terminar os estudos. Então tem uma questão cultural por trás disso, Entendi. né? Então, eu vejo que é importante, sim, tu ter a formação. O diploma te traz uma credibilidade, porque até então todo mundo fala assim... Nem pedagoga é? Eu ouvi muito isso, Imagina. Ouvi muito isso. Assim, eu não sou mais você. Então, no começo, assim, hoje em dia eu falo, cara, hoje em dia eu tenho orgulho de falar e não tenho vergonha de falar. Cara, no Montessori atualmente, na região, eu tenho essa autoridade de falar sobre isso. Mas foi um crédito de muito trabalho e muito estudo. Então, hoje eu tenho credibilidade de falar. Hoje em dia não é qualquer um que vai me... Mas no começo não era assim. Tem autoridade, né? Autoridade no assunto. Mas no começo não era assim. É que as pessoas liam algo na internet e vinham te questionar, né? Então, é complicado. E aí, se tu não tem a base, né? Tu acredita na outra pessoa, né? E as pessoas mais próximas são as que menos acreditam, olha, e pra mandar na tua empresa tem tanta gente. Quem quer mandar na tua empresa que é uma loucura. Eu acho legal a gente comentar também que daí hoje vocês também começaram com o ensino fundamental, né? Também foi, Deus. Também. Eis que até julho do ano passado, não fundamental, né? Porque eu sei... Pra quem não sabe, a gente montou esse ano a Elementary, que fica em Timbó. Linda, maravilhosa. Então foi lá, né, Thay? Só na festa. Mas a gente hoje a gente fez um vídeo bem legal, assim, a gente quer mostrar muito, porque a gente tem uma visão de educação diferente mesmo. A gente acha que a gente tem que preparar a criança para o mundo. E não é não fazendo o que é tradicional. Nada a ver com não tradicional. Eles aprendem os conteúdos que são necessários. Mas tem formas de ensinar, né? De eles dizer, eu acho que a gente não pode só ser assim, a gente tem que ser assim. Isso facilita muito. E quanto mais cedo você encontra teu propósito, tu identifica quem você é, mais cedo você vai se desenvolver profissionalmente. Vai se encontrar profissionalmente, né? Então, a escola vem com uma proposta nesse sentido, né? E quando veio o fundamental foi ano passado. Ano passado eu fui para curso. Tudo que é curso a gente está sempre metida em Montessori. Então eu estava em formação novamente lá. E conversando com as meninas que elas vieram visitar a gente de São Bento. São Bento, né? Elas abriram fundamental. Eu falei, cara, abre fundamental. Eu falei, não tenho essa coragem. Tenho medo. Daí quando vem, não tenho coragem, tenho medo, já vem um botãozinho. Já vem do desafio. Eu falei, por quê, né? Daí cheguei aqui pra Ju, né? Vamos abrir o fundamental. Vamos abrir tá fundamental. louca? Falei, o Sérgio abre fundamental. Eu falei, Sérgio, eu não sei. Não, eu vou te ajudar, abre fundamental. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o Vitório, aí a gente falou, mas o Vitório precisa ir pro primeiro ano. Vamos abrir o fundamental. E o Pedro precisa ser brincando, né, gente? O Pedro da Gi estudava no Bom Jesus, né, em Blumenau. E a gente precisa, e eu não ia trocar no ele, nível, né? Um exemplo, assim, foi o que foi pra quando a gente abriu o fundamental. Eu falei, cara, eu não vou tirar meu filho de um lugar que eu sei tudo, a história, a estrutura. Tem um histórico, né? Eu não vou comprometer o ensino dele. Então, quando a gente abriu o fundamental, a gente abriu um fundamental melhor do que onde ele estava. Com a proposta pedagógica melhor, fundamentada pedagogicamente. Tanto que eles têm mais o bilíngue, então eles têm 1 hora de inglês todo todos dia, os dias. Acontece que na maioria das escolas, para ser bilíngue, tem que ser integral. A gente aumentou nossa carga horária. Então, lá na escola, eles estudam 1 hora a mais que qualquer outra escola. 1 hora a mais todos os dias. É das 7h30 ao meio-dia e meio. Por causa do bilíngue. Então, eles têm inglês todos os dias. Então, olha isso, a oportunidade. Ter isso, né? Isso já está no valor, já está agregado no valor, não é cobrado a mais, porque a gente queria que a criança, no fundamental, tivesse essa vivência. Então, a gente montou uma grade curricular de novo, né? Para nossos filhos, né? O que a gente gostaria que nossos filhos tivessem, que a gente sentia necessidade, além do que já tem. Porque tudo que já tem, a gente botou, porque tem que ter. E a gente agregou... Que é português, matemática, geografia, né? E um espaço que viesse com isso, né? Então, assim... E o fundamental foi mais ou menos assim. E quando a gente foi falar com o nosso sócio investidor, né? É o Clóvis, ele falou assim, olha... A gente brinca, tá, gente? A gente não tem sócio. A gente brinca porque ele investe na escola, né? E acredita, né, na gente. E ele falou assim, ó, eu vou sair. Eu vou sair lá de cima, da casa de cima, porque lá em Dayal tem a gente bota em 2 unidades. Se vocês querem agora... Fechou. Fechou, mas tem que ter uma quadra. Tem que ter uma quadra. E daí um mês depois... Tem que ter uma piscina. Clóvis,
Falei, Gisele, eu vou mandar mensagem pra Você ele. tá Eu vou louca, dizer que Ju? precisa de uma piscina. Ela, não, ele não vai fazer. Vai, ele vai. A Ele gente vai tem... sim. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Mandei a mensagem. Falei pra ele o motivo, né, pelo qual a gente gostaria que tivesse uma piscina. Porque... Expliquei pra ele, né, o motivo, né, que não é só fazer, né, Thay? Eu acho que tem que falar Tem que ter o porquê, o né? entendimento. E assim, ó, o que acontece? Por que a gente tem o fundamental e por que a gente fez como a gente tá fazendo? Quantas horas de trabalho tem por dia? 8. A tua intenção é deixar teu filho no integral. Essa é a realidade. A gente trabalha muito e a gente tem que deixar um filho no... E no outro período a gente não quer um depósito. Não quer só, não tem onde deixar lá na escola. Não, a gente quer algo a mais. A gente quer que as crianças vivenciem coisas lá. E a gente sabe que é tipo natação. Para tu levar teu filho na natação, são 2 horas do teu dia. Porque é uma hora pegar, botar a roupinha, aí leva. Eu já vivi isso, tô te falando de vivência. Aí leva lá, aí espera, tira de lá, eles saem com fome, aí tu já tem que levar comida, porque já tem que dar comida ali enquanto se arruma. Aí quando é menorzinho, tu tem que entrar junto, né? Tu tem que tomar banho, se trocar e ele dá banho. Já cansa só de pensar. É uma função. Aí tu tem que esperar, tem que dar banho, secar e ele dá comida. Cara, são 2 horas. São 2 horas que tu pode ficar com o teu filho, viver aquele momento com o teu filho no final do dia. Imagina um espaço que tu possa saber que teu filho tá fazendo natação, porque natação é uma coisa de sobrevivência importante, porque é uma coisa, não é um luxo, né? Não. Nadar é sobrevivência. É. Então, assim, ter isso, né? Num espaço que tem profissionais para isso, num espaço acho que muito legal. Aí tu tem esse momento que tu pode fazer com o teu filho. Aquele A momento. gente tem outras aulas lá também, né? Tem Balé, natação, capoeira, jiu-jitsu. A gente vai que implantar agora oportuniza no pra segundo criança, né? semestre. Porque assim, Show. ó, vocês têm que entender. Entender, né? Ninguém tem que entender nada, né? Aquela Tá já. mandando, né? Mas que a criança, quanto mais vivência ela tem, mais oportunidade ela vai poder se identificar quem realmente ela é. Não é o que Sim. você quer que o teu filho seja, é quem realmente ele é. As aptidões que ele tem. As aptidões que Deus colocou nele. É. Então, assim, quando ele vivencia luta, ele vivencia artes, esporte, né? Além de tudo falando, tirando da grade curricular normal, ele vai conseguir se achar. Então, quanto mais cedo ele tiver essa oportunidade de vivenciar isso, mais ele pode focar nessa área, se estimular nessa área, né? Sim. Porque nem todo mundo que é pra luta é pra artes, nem tudo é pra arte. Então, não tem como que a gente quer que nossos filhos sejam, né? Então, a gente pode, sim, dentro da nossa conduta, modelar. Os filhos modelam. Os nossos filhos são muito o nosso modelo, né? São. Mas As nossas miniaturas, né? mas eles têm dentro deles o sopro de vida, né? Dentro Os deles. instintos naturais que Naturais. eles vão seguindo e vivendo, E a gente né? tem muitos planos, né? Nós temos planos, assim, de abrir Blumenau, né? Que entendi. é um Ano que sonho. vem, gente, quem É um sabe? sonho, não é uma vontade, é um sonho. É um então sonho. a gente Vai vai nascer, né? percorrer, vai A gente nascer. não abre escola, as escolas nascem. A escola nasce, exatamente. Então, Aí nasceu. quando ela nasce, ela já tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem os valores, né? Legal. Então. E que assim seja, né? Tá, amém. Amém. E eu acho que foi bem legal a nossa conversa. Acho que muita gente vai aprender muito também com isso, entender. Espero. Às vezes até numa tomada de decisão, se eu boto ou não boto meu filho na escola, né? Coloquem, tá? Eu coloquei o Vitório a Monte Porque Verde. dá uma dúvida e Dá. A Monte Verde, quando a Monte Verde nasceu, o Vitório tinha 9 meses, eu acho, 9, 10 meses, né? Eu me arrependo hoje de não ter colocado ele antes com toda a bagagem de... É que tu vê, né, Ju? É, A eu gente tá falando, é que a gente vejo. tá falando, assim, ó, gente, lembrando que como a gente nunca trabalhou em escola, eu nunca entrei em nenhuma escola aqui da região, só adventista, porque a gente já fez evento lá, a gente tem um contato direto. Mas eu não conheço as estruturas de nenhuma escola da região. Eu conheço a estrutura do Bom Jesus, que meu filho estudou, e do Adventista. Uhum. Eu não conheço outras escolas, eu não sei como é em outras realidades. A gente não sabe. Eu estou falando de uma realidade que a gente vive. Então, diante do que a gente vive, é o que a gente pode opinar, né? Sim. Então, essa é a nossa realidade. Então, dentro do que a gente vive, hoje em dia, fala assim, não tem melhor lugar pra... É ótimo, é ótimo. Eu lembro que o Arthur ia meio período, daí eu lembro que a Júlia falou pra mim... Bota integral! Bota integral! É muito bom integral. E eu ficava meio período em casa, só que por mais que é meu filho, não eu fica, amo, né? eu brinco. Só que daí eu tinha que me preocupar com as minhas outras coisas. Daí eu ficava na cabeça, depois eu só vou ter 4 horinhas ou 5 horinhas que dava. O que é que eu vou fazer nesse tempo todo, né? Pra dar conta. E os pais daí se eu coloquei culpam no muito, integral. né? Por que e, que a foi gente é muito assim, bom. né? Os pais se culpam muito. Trabalhar não se sente culpado por deixar trabalhar, o gente. filho, enfim, né? E não é,
né? Nossa, pensa que você tá trabalhando para proporcionar o melhor pro seu filho, né? E eles crescerem vendo pais que trabalham, que dão valor a isso, que são honrados, né? Eles vão crescer assim, né? E o trabalho eu sempre falo, né? É o nosso propósito, né? Então o trabalho não é uma coisa ruim, o trabalho é uma coisa boa, gente. E, então, muito obrigada, né, por terem aceitado. Pra Nutri pode tudo, tá? Em partes. Não manda, né? Mas muito legal ter recebido vocês aqui, né, pessoal? Então, eu vou deixar aqui embaixo o @ da escola para vocês conhecerem lá no Instagram, o site também que eles estão desenvolvendo. Vale muito a pena. E o cardápio é muito bom, tá? O cardápio é muito bom. Ela bota lá e fala, meu Deus, tá, onde que tu tirou isso? Vamos testar, dona Terezinha faz. Eu sempre falo as compras, né? Pra ver. Porque a gente também tem o que a Nutri coloca, mas tem um percurso que tem que passar pela cozinha, né? Que às vezes elas também, elas te mandam mensagem, né? A Jace e a Tere. A Jace e a Tere. E às vezes eu mando pra elas assim... Tá, tu acha possível isso? Elas opinam, pode ser e tal, e daí elas não. E daí a gente vê se foi comprado, se está sendo feito, porque não adianta só estar lá e não ser feito, né? Isso não faz. Não, mas a alimentação lá é muito boa, riquíssima. Eu falo, meu Deus, o que tu botou, cara? Que eu fiquei olhando, eu falei, mas será que tava na lista? Tava na lista mesmo, elas fizeram. É uma coisa diferente, não? Mas e daí a gente eu sempre tento trazer coisas da época e tudo pinhão. Mais. Foi com pinhão, talvez. Foi alguma coisa com farofa de pinhão ou estrogonofe de pinhão. Estrogonofe de pinhão. Eu fiquei olhando e falei assim, pra aproveitar, né? Quanto legal, mais né? coisas diferentes pra eles, melhor. Aí eu falei, meu Deus, porque a gente come na escola também. Né? A gente também opina, né? Porque eu opinei da carambola. Tá, e a carambola? Não, vai sim. Né? Júlio, pode. Daí, assim, a gente vai se entendendo, né? A gente acha muito, né, Thay? Por isso que eu falo, a gente não tem o conhecimento, né? Dá os opiniões sem saber, né? Só acha. E também tem a contrapartida dos pais, né? Que daí ficam nas dúvidas, mas a gente sempre vai dar um jeito e dar tudo certo. Então é isso, um recado pras pessoas que querem empreender, cara, segue, né? Segue, vai pra cima. Tem 50% que dá certo, mas dá errado, mas tem os outros 50% que pode dar certo. Pode dar certo, né? Tem aquela frase, né? O não a gente tem, né? Tem, né? Mas a chance de ter o sim isso aí. Tá aí. Então, muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativa o sininho para sempre ficar por dentro de quando chegar vídeo novo. E até o próximo episódio. Tchau, beijo.